E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se por algum acaso você está chegando agora, ou está de passagem e está dizendo assim, ó, quero ver isso aí, e não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então fiquem à vontade, né, para compartilhar os conhecimentos de vocês, para interação, para aprender também, para ensinar, né? A gente está aqui para fazer uma troca de conhecimentos. Então vocês podem ficar à vontade aí para durante a nossa aula fazer essas intervenções, né? Já que vocês não estão aqui presencialmente, existe um chat aí que eu vou falar daqui a pouco, que vocês podem fazer essa troca aí de conhecimentos com a gente, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao tema da aula dos esportes de marca, eu já ia dizer esporte de combate, ó. Dos esportes de marca, então a gente já falou sobre eles, já falou sobre atletismo, hoje a gente continua falando sobre o atletismo, mas vamos falar também sobre o atletismo paralímpico. Então vejam aí coisas novas, eu tenho certeza que alguns de vocês não devem conhecer algumas modalidades, não devem ter visto ainda algumas competições desse atletismo paralímpico. Então hoje é uma oportunidade aí para você conhecer um pouquinho sobre esse tipo de competição, né? Essas modalidades aí. Então, como sempre, agradecendo a nossa querida Késia, que está aqui fazendo hoje a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, vocês podem aí aproveitar para aprender sobre educação física e também aprender sobre Libras. Vocês são curiosos e curiosas de aprender coisas novas o tempo todo, novos idiomas, então por que não aprender aí um pouquinho sobre Libras, tá certo? E aí, antes de eu passar e falar para vocês da outra pessoa que está aqui maravilhosa nos acompanhando, vou fazer a descrição, né, minha autodescrição. Então, eu sou um homem negro, do cabelo baixo, né, sou calvo, sou do time dos calvos aí, então uso óculos arredondados, estou aqui em frente à câmera e ao meu lado tem uma TV onde vai passar os slides sobre a aula, né, os vídeos. Estou vestindo uma camisa azul, estou com uma calça preta, né, de relógio e também tenho barba. Então fica aí para vocês saberem como eu sou, né, além de escutar minha voz, é claro. E estou com ela maravilhosa, que eu tenho certeza que já mandou aí sejam bem-vindos, um convite aí em Caps Lock, né, na caixa alta, para chamar vocês, que é a nossa querida professora Dini. Gerando na alta, vamos chegando, que eu já dei um bom dia desse também. Bom dia! Exatamente, minha gente, porque a aula de educação física começou e ainda estamos no atletismo, que eu amo. Estou esperando todo mundo aqui, acorda, se movimenta e a gente vai começar. É isso aí, vamos embora com todo o gás, né? Como eu sempre faço também, hoje aí nós temos mais um QR Code para você que de repente não viu o começo, né, desse assunto. Então, se você não viu algumas das modalidades do atletismo que eu trouxe, também sobre a definição dos esportes de marca, a gente vai revisar hoje, mas tem mais destrinchado aí na aula anterior, junto com outras modalidades. Todas as minhas aulas têm esse QR Code, então em cada uma delas vocês vão poder acessar a que foi anterior e pegar aí todo o conteúdo para não ficar perdido nem perdida, né? Vocês chegam aí e já querem citar na janela? Não é bem assim não, rapaz. Tem que passar no corredor, ficar em pé no tempo, segurando lá, sacolejando. Depois vai lá, senta no corredor quando tem uma chance, depois a gente vai para a janela. Aqui na nossa aula é do mesmo jeito, então vai vendo aí o conteúdo. Às vezes tem conteúdo que não tem muita ligação, né? São conteúdos meio que distintos. Mas esse sobre esporte, a gente está fazendo essa ligação aí, falando sobre todas as classificações, quais são as suas características, como é que a gente identifica cada modalidade e a que classificação ela pertence. Então vale a pena aí vocês voltarem e ver todo esse conteúdo. Fazer uma maratona, né? Aproveitando aí sobre os nossos avisos, temos o aplicativo da Educa Recife, que é o que eu falei para vocês, a forma de vocês se comunicarem. Então, o aplicativo serve tanto para que vocês possam assistir a nossa aula ao vivo, como para falar no chat, tirar dúvidas, dar dicas, né, sugestões
e ficar à vontade aí para fazer essa interação. Nos biscoitos também, né? Dizer se a aula tá boa, se tá ruim. É muito importante. Adoro um biscoito. É muito importante aí que vocês deem esse feedback para a gente saber se o conteúdo está chegando da forma correta, compreensiva para vocês que nos assistem. Tá certo? Então esse aplicativo é para todos e todas estudantes da rede municipal de ensino. E se por um acaso você não tem aí, né, número de matrícula para poder acessar o aplicativo, vocês podem acessar aí o canal do YouTube, que também tem um QR Code na tela. Então se por um acaso você não é estudante da rede, está nos assistindo aí pela TV Nova, em qualquer lugar desse mundão, né, numa padaria, numa clínica esperando uma consulta, quer assistir a aula depois com mais calma, é só botar lá na barra de pesquisa também, Educa Recife no YouTube, vai nas playlists, tem lá do 6º ao 9º ano, tem educação infantil, anos iniciais e também para você que é adulto, aí poder assistir às aulas da educação para jovens e adultos. Todas são incríveis, dá para fazer uma maratona aí gigantesca do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos aí revisar rapidamente o que são os esportes de marca, como é que a gente classifica e identifica as modalidades que pertencem a esta classificação. Então aí, falando sobre os esportes de marca, eles envolvem o conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados e esses resultados são registrados a partir de 3 parâmetros. São eles o tempo, a distância e os quilos, né? O peso. Então a gente pode aí identificar a vitória ou derrota dos atletas, né? Os resultados a partir desses 3 parâmetros. Então, cada modalidade especificamente, principalmente dentro do atletismo, possuem aí essas características. E aí a gente já viu também em outras aulas sobre a natação, que tem as provas lá que são medidas através do tempo. Então, tem segundos que fazem diferença, milésimos de segundos que fazem diferença, né, para esses resultados. Então, essa comparação existe em diversas modalidades. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as corridas, né? Então, é uma das modalidades aí pertencentes ao atletismo. Diria, até arrisco dizer, que é uma das mais conhecidas, porque além de existirem corridas dentro da pista de atletismo, também existem grandes corridas aí de rua, aqui em Recife, particularmente. Existem várias corridas, algumas que saem do Marco Zero, outras que acontecem na Zona Norte. Já teve corrida lá no meu país, Várzea também, né? No melhor cantinho da cidade. Puxando a sardinha pro meu lado. Lógico. E aí, em vários lugares acontecem, né? Em Boa Viagem também já aconteceu, no caso Zona Sul. Então, digamos que é mais fácil de vocês identificarem, né? Tem pessoas que correm também aí pela rua como uma forma de exercício físico. E aí acabam gostando e entrando aí nessas corridas de rua, né, que tem essa ligação com alguns tipos das corridas. Mas vamos entender um pouquinho aí, ó, como é que essas corridas se organizam, né? As corridas no atletismo, elas são divididas em curta distância, ou também chamadas de corrida de velocidade. Nós temos aí as corridas de média distância, que também podem ser chamadas de meio fundo. E temos a de longa distância ou de fundo. Então, nós temos 3 tipos de corridas aí que a gente pode classificar. Como é que a gente entende o que é isso, né? A gente vai pela distância. Então, por exemplo, uma corrida de 100 metros rasos é uma corrida de curta distância. Então, são só 100 metros ali para correr. Os atletas têm esses 100 metros para percorrer e aí o parâmetro é dado para a vitória ou para a derrota a partir do tempo em que esses atletas conseguem cumprir esse percurso de 100 metros. Quando a gente fala aí de corridas de meio fundo, né, nós temos as corridas de 400 metros, né, o revezamento 4 por 100, que são corridas ali que não são mais tão curtas, né, são de média distância. E nós temos as corridas de fundo. A gente tem aí as corridas de 800 metros, né, que são ali que eles percorrem a pista numa maior distância. Então faz com que eles gastem mais tempo. Então automaticamente é mais distante,
né? Então, nós temos aí esses parâmetros para identificar essas corridas. E aí, ó, a pista de corrida do atletismo contém 8 raias. E a largura mínima dessa pista, né, é de 10 metros. Então, essa pista oficial, ela é composta de 2 retas e 2 curvas. Então, a gente tem aí esses parâmetros, tá bom? Se você não conhece uma pista de atletismo, nós temos 2 locais aqui em Recife, onde vocês podem visitar e conhecer. Nós temos o Centro Esportivo Santos Dumont, lá tem uma pista oficial que vocês podem aí conferir. E nós temos também a UFPE, né, a Universidade Federal de Pernambuco, que é onde nem faz tanto tempo assim, porque quando eu estudava lá não tinha ainda, mas hoje em dia vocês podem ir lá e conferir essa pista, ver como ela é, né, como é que são as divisões, ver como é o chão. Esse ano está um pouco assim porque os incentivos financeiros não chegaram, né, à UFPE como deveriam todo ano, em outras gestões presidenciais chegava. Esse ano, realmente, esses 4 anos, realmente não chegou. Mas é referência e eu tive a honra, minha gente, de treinar, né, nesse lugar e tenho ótimas lembranças. Pessoal, vão lá. Deem uma olhada, se apaixonem pela nossa UFPE, né? Se apaixonem, porque é um lugar de muitos saberes e muitas possibilidades. Sim, com certeza. Essa construção da pista de atletismo, ela já acontecia desde 2015, eu acho, mais ou menos. Não, minto eu. Acho que começou mais ou menos em 2016, 2017, que eu estava lá ainda quando começou a reforma. Né? E ela foi entregue, acho que em 2020, se eu não estiver enganado, 2019, mais ou menos. Acho que foi 2019, foi quando eu estava saindo da universidade. Então, a gente tem um tempo aí, mas não adianta só ter pista, né? Tem que ter incentivos aí para os atletas poderem treinar, tem que ter incentivo para que tenha estudantes, né, dentro da universidade e que eles possam se interessar e praticar, né? Porque essa pista, ela é utilizada muito tanto pelos atletas aí que competem fora, né, da universidade, como também para a equipe, né, que treina atletismo para representar a própria universidade. Assim como vocês têm aí na escola jogos, né, escolares, na universidade nós também temos os jogos universitários, que faz com que diversas pessoas, inclusive, ganhem bolsas de estudo para poder entrar nessas universidades. E aí você pode aproveitar essa oportunidade para se dedicar, de repente, ao esporte e investir para conseguir uma bolsa de estudos dentro de uma universidade e representar essa universidade através do esporte. Vejam aí, eu gosto de falar sobre isso porque todo mundo pensa que o vestibular é a única porta de entrada para as universidades, né? E aí, nas universidades federais, eu não garanto aí que vocês vão conseguir essa bolsa através do esporte. Mas nós temos diversas universidades ou faculdades aqui na região metropolitana e também em Pernambuco, de uma forma geral, porque eu não vou falar só de Recife, né, e nem só da região metropolitana. Sim. Mas nós temos diversas universidades e faculdades que distribuem bolsas para que atletas entrem e representem elas. Por quê? O esporte traz dinheiro e traz reconhecimento para esses lugares também. Então, é importante que vocês saibam disso, para que de repente vocês também invistam. Não estou dizendo para deixar de investir na educação não, viu? Tem que estudar para fazer um vestibular. Mas, o que eu quero dizer é que não é a única porta, né? Não, e inclusive, até quem faz esporte precisa ter, né? Se tiver a bolsa, tem que ter nota, tá? Tá atrelado ao desempenho em nota. Com certeza, porque conseguir a bolsa, você pode conseguir pelo seu mérito esportivo, né, pelo seu desempenho. Sim. Mas quando você entra na universidade, você vai precisar se dedicar para manter a sua bolsa. Então a bolsa serve para que você tenha a oportunidade de estudar. E aí você vai estudar e treinar ali, conciliando tudo. Então vamos ver aí agora um pouquinho dos 100 metros rasos, para vocês entenderem essa corrida curta aí que eu falei para vocês. Ai, meu In that Deus, first delícia. Got the auto qualifier, but as they go now into the blocks, let's see if they Elas can estão get aí away cleanly posicionadas, this né, as time. atletas no bloco de partida.
Percebam que elas agora alinham os dedos aí atrás da linha de partida, porque elas não podem tocar nessa linha. Então vai ter um primeiro disparo, que é um estímulo sonoro, para elas se prepararem, e o segundo estímulo sonoro para elas correrem. Então vejam aí, agora a corrida, né, a disputa para conseguir chegar, eu acho fantástico, porque você acha que uma vai ganhar e depois ela passa, né, dá uma arrancada. Minha gente, eu não vou mentir não, eu torço mais assim, nervosa. Eu grito na sala mais do que em futebol, juro por Deus. Gente, é muito bom os 100 metros. E a gente pensa, mas 100 metros é tão curtinho, nem cansa, né? Minha gente! Mas é 100 metros aí na sua velocidade máxima. Exato. Então você vai aí atingir o máximo da sua velocidade. A energia do corpo aí ela é consumida de uma forma muito intensa. Então, tem sim um dispêndio energético, né, muito alto. Então vejam aí o replay, né? A gente nunca também, às vezes a gente vê um atleta assim, ó, muito na frente, e as outras depois tem a estratégia ali de aumentar o nível da corrida, né? O nível da velocidade para conseguir chegar. Então, a corrida de 100 metros, ela é feita apenas na reta, né? Não tem curva. Diferente da de 400 metros, que tem aí as curvas que os atletas passam. Então, vamos ver, inclusive, agora um revezamento 4 por 100. A atleta se prepara e vai lá correr os primeiros 100 metros. Então, são 4 atletas nessa modalidade. A primeira está indo aí com o bastão. Ela chega na zona, né, de passar o bastão, e aí a outra já começa a correr, pega o bastão para correr mais 100 metros. E aí, ó, depois desses outros 100 metros, ela chega na outra zona aí de passar o bastão e passa para a terceira atleta. A terceira atleta vai aí em direção à quarta, que é a última a correr. E esse percurso ele tem que ser feito completamente sem deixar o bastão cair, né? Então tem que passar aí esse implemento sem deixar ele cair, porque se cair, zera, né? Você é desclassificada. Não é nem que zera, é porque você não pode mais correr mesmo. Não é. Caiu ali, acabou. E aí nesse vídeo nós temos uma equipe correndo sozinha. Normalmente nas competições, né? Essa competição aí foi lá em Portugal, normalmente o revezamento 4 por 100, ele acontece com todas as equipes participando ali ao mesmo tempo. Então, cada equipe na sua raia. Nessa aí, é possível fazer dessa forma porque, como a gente compara o tempo, a primeira equipe vai lá, realiza a corrida delas, né? O tempo vai ser lá marcado. E depois, quando as outras equipes forem competindo, vai comparar ali quem fez o menor tempo e distribuir quem ficou em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar. E aí eu falei de jogos escolares para vocês, e aí talvez alguns de vocês já tenham participado, não sei se alguns de vocês já chegaram no nível brasileiro, né? Porque nós temos os níveis aí, temos os níveis municipais, estaduais, para poder chegar lá no nível nacional. Então vamos ver aí um pouquinho dos depoimentos e da experiência desses atletas nos Jogos Escolares Brasileiros. Hoje a seleção do Pará de atletismo, né, a categoria escolar, chega aqui no GEBS 2022, dividida, uma boa parte, acredito que 60% do interior do Pará, né, nós temos aí Moju, Acará, Concórdia e outros interiores, e a parte da capital, né, que é a região metropolitana, que é Ananindeua, a gente tem Marituba, a gente tem Coraci, que é região metropolitana de Belém também, e uma parte se reúne na capital e outra treina no interior. Belém até tem um mínimo de estrutura, a estrutura que eu te digo é uma pista, alguns lugares mais acessíveis, de certa forma um quê de material para se comprar. Quando a gente fala material, é algum tipo de vitamina, um tênis, alguma coisa do tipo. O interior, ele tem uma dificuldade de estrutura. Normalmente vai ser um treino na estrada, numa pista, não tem um tênis. A dificuldade é grande, a gente não queria estar falando todo o tempo em dificuldade, mas é o que a gente tem, é o que a gente sofre com essa dificuldade para chegar até aqui, tá? Hoje. Mas depois que a gente consegue
trazer um aluno de tão longe, que é do interior de um município, para vivenciar isso tudo aqui, a gente fica lisonjeado e agradecido. O projeto que a gente trabalha lá sem fins, a gente não ganha nada para fazer isso, a gente faz de coração. É coisas que a gente gosta mesmo. Eu, como professor da região, trabalho com os atletas, deixo muitas vezes de estar com a minha família para estar com eles. E isso até às vezes a gente é cobrado, mas é o que eu escolhi para minha vida. Aqui é um momento de realização de sonhos, né? Muitos dos nossos atletas estão aqui pela primeira vez, né? Eles treinaram para isso, né? Estão vislumbrados com toda essa estrutura que o GEBS oferece, que a CBDE oferece, né? E eles vieram aqui para dar o melhor de si. Eu sempre corri na escola e uma vez minha mãe me colocou na corridinha do Círio, eu participei e consegui ganhar em primeiro. Daí eu já comecei a me empolgar mais. Eu conheci o professor Diego e comecei a ir lá aos treinos, comecei a participar lá dos treinos e estou aqui no GEBS hoje. Eu estou feliz por eu ter chegado aqui, né? Eu agradeci muito a Deus por eu chegar aqui, mas não foi o que eu esperava, mas ano que vem eu venho de novo para treinar mais. Chegar aqui já é um grande passo e a tendência é melhorar, que a gente corra e na próxima vez ganhar de primeiro. Essa modalidade, ela desenvolve todas as tuas competências físicas, né? Ela trabalha na tua mente, ela areja o teu cérebro para as atividades que você já fez ou quer fazer melhor. O desenvolvimento físico, o desenvolvimento motor, autoestima, várias coisas que esse jovem, até propriamente os adultos, estão atingindo hoje, né? Que é a ansiedade, a depressão e outras doenças que hoje o mundo da gente atrai, né? Pelo menos 2 vezes na semana tem pais agradecendo. Obrigado, professor. Poxa, por quê? Diga lá. Meu filho está acordando mais cedo, meu filho está buscando treinar. Você falou que vai ter tal competição como essa. Você prometeu há 6 meses atrás, mais ou menos. E hoje nós estamos colhendo fruto. Acredite no exercício físico, acredite em algum tipo de modalidade física, esportiva. E eu volto a dizer, volto a afirmar, o atletismo ele é um divisor de águas aí, que deveria ser um pouco mais difundido. E essa difusão é uma das, aqui o GEBS. Eu fico vendo esse vídeo assim, chega, eu tô arrepiado assim, porque na minha época de escola, né, eu sempre gostei de esportes, e aí eu morava no interior, né, eu moro aqui em Recife, eu vim para Recife para estudar, então eu morava no interior, e quando eles falam aí que lá no Pará também tem essa dificuldade de no interior ter esses esportes mais difundidos. Por exemplo, na minha cidade, no interior aqui de Pernambuco, a gente não tinha equipe de atletismo, a gente só tinha equipe de futsal e de handebol, nem de vôlei tinha. Então os basquetes, a galera jogava basquete por hobby, vôlei por hobby também, mas não existia um investimento dentro de outras modalidades, como o atletismo, por exemplo. Eu vim praticar atletismo já aqui na universidade, então quando eu entrei na UFPE, dentro dos jogos internos de educação física, o treinador me viu lá, que eu sempre fui enxerido e sempre quis jogar tudo. Então eu disse, atletismo, vou também. Sabia a técnica, né? Assim, sabia as regras e tal, porque eu estava estudando, mas, como se diz, eu não praticava, né? Não treinava. E aí ele fez, eu fazia salto em altura, né? Ele fez, vamos treinar? Gostei, né? Tua técnica é boa, tu sabe, não sei o que. Eu disse, eu nunca nem treinei, mas você tem o jeito, então vamos treinar também. Então, na escola a gente tem essa possibilidade. Aqui em Recife a gente tem alguns projetos que já tem essa iniciativa, né? Lá no Santos Dumont, como eu falei para vocês, e já tive a possibilidade de levar alguns estudantes que eu dava aula para lá, para conhecer. Tem um esporte que agora tem parceria com a prefeitura, inclusive, que é o atletismo para valer, se eu não estou enganado o nome, ou é para viver. Eu vou trazer aqui na próxima aula o Instagram, vou trazer o link do Instagram, para quem quiser ir lá entrar em contato com eles e saber como fazer para participar.
Então é um projeto gratuito que atinge aí, né, pessoas da faixa etária de vocês. E aí é uma oportunidade. Quando a gente vê a diferença do investimento dentro dessa competição, vejam, jogos brasileiros, né, ou seja, a nível nacional, ainda a gente vê atletas competindo sem um tênis. Então, aí a gente pensa, como é que um atleta, né, sem tênis vai correr numa pista oficial e conseguir ter o mesmo desempenho de um atleta que está lá com tênis todo preparado, todo equipado? Então, esse incentivo ao esporte, dado tanto do governo federal como dos órgãos aí municipais e estaduais, faz toda a diferença, né? Então, professora Dini, suas considerações, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Gente, falar de atletismo para mim é sempre muito emocionante e é sempre um prazer, né? Essa aula tão esmiuçada, que mostra pra gente, que fala exatamente dela, tanto no seu sentido técnico como saúde, né? E obrigada por estar aqui. E que bom, minha gente. A próxima aula vem que a gente tem mais coisa para vocês. Pois é, hoje a nossa aula era para ser sobre atletismo e o atletismo paralímpico. Mas como a gente sempre fala sobre tudo, né? Eu acho muito importante que a gente não fale somente sobre a parte técnica, né, da modalidade, mas também sobre as experiências, sobre outras coisas importantes. Então, a gente não conseguiu chegar, mas na próxima aula a gente vai falar aí sobre o atletismo paralímpico. Então já fica aí o meu convite. Então, meu muito obrigado à professora Dini, nossa querida Késia, que está aqui fazendo a tradução, a Izzy Cleitinho ali no estúdio e a você que nos assiste. Um cheiro e até a próxima.